Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Arthur, eu sou engenheiro de dados aqui da Bix. Bem-vindos a mais um conteúdo da Semana de Dados. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução ao SQL, que é uma das linguagens de programação mais importantes na engenharia de dados e na ciência de dados em geral. Esse é um curso que está sendo ministrado dentro do ambiente Databricks. E se você quiser baixar esse notebook aqui e rodar os códigos que eu vou mostrar para você e interagir com a codificação toda, eu convido vocês a conferirem na descrição desse vídeo um tutorial onde eu mostro como você pode, sem custo nenhum, montar esse ambiente aqui e criar sua conta na Databricks. Mas é opcional, se você só quiser acompanhar o vídeo, fique à vontade também. Esse é um curso que vai ter um certificado, então ao final você vai poder responder algumas perguntas e, alcançando a nota mínima, você vai poder pedir para a gente emitir isso para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos então para o que interessa aqui, que é o nosso curso. Ele está dividido em 3 etapas. A primeira delas a gente vai fazer uma breve introdução ao SQL, entender um pouquinho de onde ele veio, por que ele é importante, em que contexto ele é usado. Depois a gente vai passar pelos principais comandos que permitem que vocês já comecem a gerar algum valor e comecem a interagir com algum poder dentro dessa linguagem de programação. E ao final do curso a gente vai fazer alguns exemplos práticos com datasets de verdade, sendo que o último exemplo ele é um pouquinho mais avançado, com a proposta de mostrar para vocês o potencial que essa linguagem de programação tem a oferecer. Iniciando então, pessoal, eu queria só destacar alguns pré-requisitos, não necessariamente para esse curso, mas para você aprender SQL. Esse é um curso introdutório, então existe ainda uma longa jornada à frente até você se tornar efetivamente proficiente em SQL. E para você chegar até lá vai ser importante ter um inglês intermediário, e é também relevante que você entenda conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais. Para esse curso, basta que o termo banco de dados relacional não seja alienígena para você, que já é suficiente, tá? Mas se você nunca ouviu, não sabe o que é, eu recomendo que você pare e pesquise no Google, pelo menos, para ter algum entendimento básico ali, já que toda essa linguagem de programação é direcionada para esse ambiente de bancos de dados relacionais. E o que é então o SQL, afinal de contas? Ele é uma sigla para Structured Query Language, e query é um termo muito importante aqui no SQL, porque ele é o que representa essa consulta aos dados, esse insight que você vai conseguir extrair. O SQL é feito mesmo para que você consiga extrair esses insights, fazer essas queries, em bancos de dados com milhões de linhas e centenas de colunas. Então, aquela média que você consegue calcular, ou aquele filtro que você consegue aplicar para extrair exatamente as linhas que você precisa, isso é o que a gente chama de query. A linguagem de programação toda aqui do SQL é feita justamente para a gente poder manipular informações de bancos de dados, adicionar, remover ou extrair informações específicas. E um disclaimer muito importante aqui é esse último ponto, que é o fato de essa não ser uma linguagem padronizada, diferente do Python, por exemplo. Então, dependendo do ambiente onde você está rodando o SQL, ele vai ter algumas modificações, ele vai ser um pouco diferente, ele vai ter um comando com um nome diferente e pequenas modificações. Aqui para esse curso a gente vai estar usando os padrões da Microsoft e do Databricks. Então, se porventura alguns dos comandos que você ver aqui não funcionar, quando você tentar rodar em outro ambiente, possivelmente é porque você vai ter que ver qual é o equivalente desse comando naquele ambiente, tá? O SQL ele é feito para operar em tabelas, então é importante você entender esse conceito formal de tabela. Acho que todo mundo consegue visualizar de forma geral o que é uma tabela, mas aqui é importante que você veja que a gente vai ter esses dados estruturados em colunas, cada coluna tem um tipo de dado atrelado a ela, e
de forma geral, em bancos de dados relacionais, a gente também vai ter uma coluna de primary key, né, uma coluna de chave ali que vai permitir que a gente identifique, tem um identificador único, para cada linha. Quanto a esses tipos de dados, existem diversos deles, tá? E para esse curso a gente vai atacar os principais, reforçando de novo que dependendo do ambiente onde você está rodando SQL, esses nomes aqui eles podem variar um pouquinho quando você for declarar eles, mas de forma geral, se você já conseguir lidar com campos numéricos de data e hora e de texto, você já vai ter um escopo inicial bastante amplo para conseguir performar diversas aplicações. Então, nesse curso aqui, os formatos int, float, date, datetime e varchar serão os principais que a gente vai estar trabalhando. Bom, um ponto muito importante desse curso é que ele vai ter uma pegada bem prática, então da parte teórica era mais ou menos isso que eu queria apresentar, e eu queria que a gente começasse desde já a implementar os principais comandos que estão presentes no SQL. Talvez um dos mais fundamentais é justamente o de criar uma tabela. Então, como eu comentei, o SQL funciona todo em volta de tabelas, e para a gente criar, então, essa tabela, a gente usa essa seguinte linha aqui embaixo, Create or Replace Table. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando uma tabela nova chamada Clientes, e aí eu estou declarando quais colunas vão existir nessa tabela. Percebam que aqui a tabela que vai ser resultante, ela ainda não vai ter nenhuma linha. Eu só estou criando o esqueleto, vamos dizer, que vai permitir adicionar então linhas dentro dela. Então eu estou dizendo que a tabela clientes vai ter uma coluna de texto chamada CNPJ. O 14 aqui dentro do varchar é para dizer que essa coluna vai aceitar no máximo 14 caracteres, que é justamente os caracteres do CNPJ. Vai ter uma coluna chamada razão social, que é o nome da empresa. Data venda no formato date, ou seja, todos os dados aqui dessa coluna vão ter exatamente esse formato aqui. Uma coluna de valor contrato, para representar valores financeiros em formato float, né, que é o número decimal. Uma coluna de endereço, uma coluna de telefone. Isso está tudo dentro do parênteses, que representa essa linha que eu estou adicionando. E ao final, eu tenho um ponto e vírgula para dizer que o comando termina ali. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui para rodar. A gente está criando a tabela. E, ok, a tabela está criada. Então, eu tenho aquele esqueleto. Eu não tenho nenhuma linha dentro dela, mas eu já tenho, então, lá dentro do meu sistema uma tabela chamada clientes. E agora, então, a gente vai inserir linhas dentro dessa tabela. O comando para inserir linhas é esse aqui, é o insert into. O que eu digo aqui é insert into clientes, que é a nossa tabela que a gente acabou de criar, values, e entre parênteses os valores que eu vou adicionar dentro de cada uma das colunas, na ordem que elas aparecem, na ordem em que elas foram declaradas no nosso último comando. Então, o primeiro deles é o CNPJ. Por ser um texto, eu tenho que colocar entre aspas, assim como a razão social, que é texto também. Data, apesar de não ser texto, também é declarado entre aspas. E a coluna de valor não precisa de aspas, né, porque ela é numérica. Dando um Ctrl Enter aqui, a gente já consegue ver que foi adicionada a essa tabela clientes uma linha, e eu posso fazer isso também para adicionar múltiplas linhas de uma vez só. Então, o mesmo comando, insert into clientes, values, e aí eu tenho vários parênteses aqui. Ó. Esse começa aqui, termina aqui, quer dizer que é uma linha. Vírgula, eu começo outra. E assim vai. Então, de uma tacada só, eu consigo adicionar várias linhas, representando, então, vários clientes dentro dessa tabela. Foram mais 7 adicionados, então eu tenho 8 linhas nessa tabela.
Mas está meio abstrato, né? Então vamos ver essa informação efetivamente, que esse é um dos pontos importantes do SQL, né? Justamente você ver a informação. E aí o comando principal para a gente fazer isso é o select from. Basicamente o que ele me permite é que a gente consulte então uma tabela e mostre para a gente o que tem dentro dela. Então a forma mais ampla de fazer isso, para eu ver a tabela inteira na íntegra, todas as colunas e todas as linhas, é simplesmente escrevendo esse comando aqui, select asterisco from clientes. Clientes é a nossa tabela que a gente criou, e o asterisco ele é só uma forma de dizer selecione todas as colunas da tabela clientes. Então vamos rodar para a gente ver como ela vai funcionar. E aqui o Databricks já mostra para a gente a tabela que a gente criou. Como vocês podem ver, cada coluna aqui tem o seu campo. E a gente tem 8 linhas, que são as 7 que a gente criou aqui no último comando insert into e o primeiro lá na primeira demonstração. Mas assim, aqui tá ok fazer isso, porque a gente tem uma tabela muito pequena. Mas lembrem-se sempre que a ideia do SQL não é você estar trabalhando com uma tabela de 8 linhas. Você vai estar lidando com tabelas com centenas de colunas, com 1 milhão, 2 milhões de linhas até. E se você simplesmente rodar isso aqui do jeito que eu fiz, não só não vai ter muito valor para você, porque você não vai conseguir ver todas as linhas, como também vai demorar muito para o computador simplesmente carregar e mostrar isso para você. Então não acaba sendo muito prático você colocar isso dessa forma. É por isso que a gente precisa ter como boa prática selecionar apenas a informação que é relevante para a gente. Então, um jeito de fazer isso já é naturalmente não selecionando todas as colunas. Eu posso aqui com o select nomear apenas as colunas que eu quero ver e mostrar apenas elas. Então, quando eu rodo aqui esse comando, ele vai mostrar a mesma tabela, porém ele vai omitir todas as colunas que não sejam as que eu declarei, CNPJ, valor contrato e data venda. Então já fica muito mais eficiente. Porém, não resolve o problema caso isso aqui tivesse 1 milhão de linhas, por exemplo. Ainda continuaria bastante inviável você ver a informação disso aqui dessa forma. E é por isso que a gente pode, junto ao comando select, colocar uma cláusula chamada where, que vai nos permitir adicionar filtros para selecionar apenas a informação que a gente precisa. Então, o que eu faço aqui é selecionar todas as colunas da tabela clientes, where valor contrato seja menor do que 1 milhão. Ou seja, eu só quero pegar as linhas onde os valores da coluna valor contrato sejam inferiores a 1 milhão. Então, como a gente pode ver aqui, ao invés de mostrar 7 linhas, apareceram só 3. E evidentemente eu posso fazer isso selecionando apenas as colunas que eu gostaria de ver e também sendo mais específico nas condições, né, combinando condições diferentes que eu gostaria de atrelar a essa consulta. Então aqui eu quero selecionar apenas as linhas que tenham valores de data venda anteriores ao dia 3 de junho e que, ao mesmo tempo, tenham um valor de contrato menores do que 1 milhão, sendo que me interessa apenas essas 3 colunas aqui. Então, rodando, a gente pode ver que fica uma consulta muito mais específica. Essa é uma das formas mais importantes para você extrair de grandes bancos de dados apenas a informação que é relevante para o problema de negócio que você quer resolver. Mas existem formas de melhorar ainda mais isso, que é ordenando essa informação. Então, além de você extrair a informação que você precisa, você pode adicionar um insight a mais ao ordenar ela de forma que seja mais pertinente ao problema que você quer responder. Então, o Order By ele permite que a
consulta que eu estou fazendo venha ordenada de acordo com os valores de uma ou mais colunas. Então aqui, por exemplo, eu quero selecionar a tabela inteira de clientes, mas eu quero que ela venha ordenada com base nos valores da coluna valor contrato de forma descendente, né, do maior para o menor. Então eu quero que o meu cliente, o meu maior cliente, não, o meu cliente que paga mais, venha em primeiro e, em sequência, venham os outros. Então, aqui vocês podem ver o valor contrato está guiando aqui a forma como esses dados estão sendo mostrados. Ele é basicamente como funciona como essas setinhas aqui do Databricks, né, para ordenar os dados. Então aqui, se eu clicar na setinha do razão social, ele vai ordenar por ordem alfabética. Por data venda também, ele vai ordenar de acordo com os valores de data venda. Mas isso não é um luxo que você vai ter em todos os ambientes onde você vai estar rodando isso aqui, tá? Então, é importante que você consiga já colocar isso direto na consulta pelo código usando a cláusula order by. E até porque a setinha ela não representa todo o poder que a cláusula order by tem a oferecer. Eu posso, por exemplo, fazer com que essa consulta seja ordenada de acordo com valores de múltiplas colunas. Então vamos ver essa query aqui. Eu estou pegando os valores de 3 colunas da tabela clientes, eu estou adicionando um filtro, né? Então eu estou escolhendo apenas as linhas que tenham datas inferiores ao dia 6 de junho, ou que tenham valores de contrato menor do que 1 milhão. Agora eu mudei de AND para OR aqui, então pode ser um ou outro. E eu quero que elas sejam mostradas até mim, primeiro por ordem de data, e para as linhas que tenham a mesma data, que elas sejam ordenadas então por ordem de valor, né, o valor financeiro. Então, vamos ver na prática isso aqui funcionando, que aí você vai conseguir ver claramente o poder que isso aqui também tem a oferecer para você mostrar dados ainda mais otimizados e insights muito mais customizados para os seus clientes. Então percebam que primeiro ele está mostrando por ordem de data, então primeiro a gente tem a menor data até a maior data, e aí a gente tem algumas linhas aqui que, enfim, são da mesma data, então ele está ordenando agora também em ordem crescente pelo valor monetário. Mas, pessoal, tudo isso aqui, até agora, envolvia muito insights de você tirar informação, né? Você escolher apenas informações selecionadas de um conjunto maior. Mas muitas vezes você vai precisar ter um insight com valores que envolvem a tabela inteira. Você vai ter que tirar uma média, você vai ter que entender qual é o valor máximo, você vai ter que, enfim, não vai poder dar um luxo de só selecionar algumas informações. E para a gente poder trabalhar com isso de uma forma bastante otimizada, a gente usa o comando groupby, que é um comando bastante poderoso do SQL, que ele permite que você faça um achatamento da tabela. Então ele permite que você defina grupos dentro dos dados dessa tabela e aglutine eles seguindo alguma função. Por exemplo, eu quero saber qual é o valor médio de venda para cada mês. Então, todas as linhas que têm um valor de data em um determinado mês, eu calculo a média e aí eu consigo, vamos dizer, transformar todas elas em apenas uma linha só. Vamos ver na prática aqui como ele funciona. Então eu vou começar selecionando a informação que eu preciso e percebam que agora, como eu estou achatando o dado, eu preciso definir a regra de achatamento. No caso aqui eu estou usando a média, o que eu quero saber é o valor médio da coluna valor contrato, ou seja, o valor médio de venda, para cada data da coluna data venda. Então, o group by ele vem logo abaixo do comando select e ele permite que a gente faça esse agrupamento de forma bem estratégica, como vocês podem ver aqui. Então eu tenho a data aqui de 3 de agosto, por exemplo, e o valor médio das datas dessa venda é esse aqui.
e assim vai para as outras datas, né? As outras 3 datas que estão envolvidas nesse conjunto aqui. O round, que está em volta do average aqui, do AVG, é apenas para eu ter 2 casas decimais depois da vírgula, porque senão eu teria um número muito grande aqui. Mas vamos ver outro exemplo, né? Porque essa é uma cláusula bastante importante. Então aqui embaixo eu quero saber qual é o valor máximo da coluna valor contrato para cada mês da coluna data venda. Basicamente eu quero identificar qual foi a minha venda mais alta, mais agressiva em cada mês. E o Group By ele permite que a gente faça isso. Então eu vou extrair o mês das datas da coluna data venda, vou selecionar isso. Aí a minha regra de achatamento é pegar o valor máximo daquele conjunto que eu estou aglutinando da tabela clientes. Vou agrupar pelo mês da data venda. Então vamos rodar e vamos ver como ele funciona. Então percebam aqui que eu tenho também um insight muito poderoso. Estou sabendo que em agosto essa aqui foi a minha venda mais alta. E em maio foi essa aqui. Então, essa também é uma ferramenta que em diversas ocasiões se demonstra bastante estratégica para você mostrar, extrair exatamente os insights que você precisa. Mas, evidentemente, em muitas ocasiões, como eu falei, em muitos casos você vai estar rodando isso aqui numa tabela com 1 milhão de linhas. Apesar de você ter feito um achatamento, você ainda pode ter um resultado que tenha 100 mil linhas, por exemplo. Então ainda vira um valor muito alto para você dar conta sozinho, né, como um ser humano. Então você pode, junto do comando Group By, adicionar a cláusula Having, que ela funciona exatamente igual à cláusula Where, porém ela é feita para ser usada apenas depois do Group By. Você não pode botar o Where depois do Group By, você tem que usar o Having, porque o Having é feito para ser depois do Select. Então isso a linguagem ela é estruturada dessa forma, tá? Então, a lógica aqui funciona de forma muito parecida. Ela vai simplesmente filtrar os resultados que eu vou obter ao aplicar um Group By. Então, aqui, por exemplo, eu quero obter o valor médio da coluna valor contrato para cada data da coluna data venda para meses a partir de julho só. Então, eu faço essa query aqui, igualzinha a outra que a gente acabou de fazer, mas no final eu adiciono a cláusula Having, que é um filtro para mostrar apenas os valores de meses maiores ou iguais a 6, a junho. Então aqui está. Eu tenho apenas o mês de agosto e o mês de setembro. Se eu excluir o Having, percebam que eu vou ter ainda aqui um mês de maio. Então, o Having ele funciona apenas como um filtro aqui, de forma idêntica à cláusula Where. E aqui nesse segundo exemplo, vocês podem ver que esse filtro ele pode ter mais de uma condição, inclusive. Então, o problema aqui quero obter o valor máximo da coluna valor contrato para cada mês anterior ao agosto, presente na coluna data venda, e eu quero que esse valor ainda seja maior do que 1 milhão. Então essa é uma forma muito poderosa também de você extrair informação útil para o problema que você quer resolver de grandes bancos de dados. Então aqui ele trouxe apenas uma linha. Então bastante preciso, uma informação bastante digerida ali para achar o que você precisa. Para responder perguntas como essa aqui, por exemplo. Mas nem só de insights que é útil o SQL. Você também, às vezes, precisa manipular os dados que estão dentro dessas tabelas. E deletar informações, apesar de delicado, às vezes se faz bastante necessário. Então, existem 3 formas de você deletar informações de uma tabela. A primeira é a delete from, que ela é feita para deletar linhas específicas. Ela funciona junto da cláusula where. E eu acho que é bastante intuitivo.
ela, por exemplo, aqui eu quero deletar todos os clientes que tenham esse CNPJ aqui. Então, basicamente, eu vou deletar uma linha, porque o CNPJ é único para cada cliente. E rodando aqui, vocês podem ver que foi afetada apenas uma linha, ou seja, eu deletei uma linha. Vamos selecionar a tabela de novo, para vocês verem que a gente tinha 8 linhas antes, e agora a gente tem apenas 7. Eu consegui deletar uma linha. Se eu tivesse colocado uma condição aqui mais abrangente, eu poderia ter deletado mais. Mas se eu quiser deletar todas as linhas de uma vez só, eu posso usar o comando truncate_table. O que ele faz é simplesmente deletar todas as linhas da tabela, sem deletar a tabela em si. Então, rodando aqui, vocês podem ver, eu consegui rodar, deu OK. E quando eu tento selecionar essa tabela agora, seguindo o mesmo comando que diversas vezes eu trouxe aqui, ele diz que não tem resultados, né? Não conseguiu achar nada porque essa tabela está vazia agora, oficialmente. Bom, se a gente quiser deletar a tabela inteira, a gente usa o comando drop_table. Esse comando ele elimina aquele esqueleto que a gente criou e todas as informações dentro dele, e basicamente ele permite que a gente elimine a tabela do sistema. Então eu rodei aqui o drop_table, tentei pegar as informações dessa tabela, né, ler a tabela, e ele deu um erro agora, porque a tabela não existe. Então eu tentei pegar informações de uma tabela que simplesmente não existe. E aí percebam aqui, pessoal, vale um disclaimer, que esses comandos, em particular o truncate e o drop_table, eles são bastante perigosos. Se você rodar esses comandos em um ambiente que não tem um backup, você está deletando o banco de dados inteiro de forma não recuperável. Então, é importante, quando você se deparar com uma situação que tenha que deletar tudo, que você confirme que é isso mesmo que tem que fazer, e você confirme que você está usando o comando certo, e, se possível, teste um ambiente com backup para que você possa recuperar as informações caso você delete mais informações do que você estava querendo. Tá? Então, esse é um comando bastante perigoso, mas ele se faz necessário também em diversas ocasiões. Para finalizar essa parte de comandos, eu vou falar sobre join. E essa imagem que você vê aqui não vai ser a última vez que você vai ver ela. Ela é uma imagem bastante comum, quase, na verdade, está na cabeceira aí dos diversos engenheiros de dados do mundo todo, que ela permite que você visualize as diversas formas que você pode interagir, que você pode unir duas tabelas, ou que você pode trocar informação entre elas. Existem vários tipos, então, de joins. A gente não vai ver todos aqui no curso, porque ele é introdutório e vai focar apenas nos principais. Mas entenda que aqui vale sempre um treinamento, né? Programação requer algum treinamento, então eu vou mostrar aqui o conteúdo, mas a gente recomenda que você tente aplicar isso na prática em um ambiente de preferência seu. Então, para a gente exemplificar isso aqui, eu vou criar tabelas novas para a gente ver como é que elas vão interagir quando a gente tentar juntar elas. Então, eu vou criar uma tabela 1 aqui. Ela vai ser uma tabela de números. Eu vou adicionar essas 3 linhas nela. Então, eu vou ter 3 colunas numéricas e uma coluna onde eu vou ter a minha chave de valores únicos. Então, eu tenho ela aqui criada. Vou criar a tabela B também, que ela vai ser uma tabela de textos, onde cada coluna é uma letra. Além, de claro, da nossa coluna de chave. Então, tendo elas criadas, a gente pode começar a exemplificar como é que funcionam essas junções. Então, eu trouxe 4 exemplos principais aqui. Como eu falei, tem mais, mas a gente foca neles agora, porque são os que você mais vai usar. Eu diria que o que você tem que fazer aqui é pausar o vídeo e tentar interpretar o que aconteceu, porque está bem visual. Mas esse é uma das primeiras
uma das primeiras junções, que é em português junção externa esquerda, ou left inclusive em inglês. E basicamente o resultado é que a gente tem uma tabela que é ancorada ali, que é a left table, e com base em outra tabela nova, a gente vai trazer as informações da tabela nova para a tabela ancorada. Então o resultado final é que eu tenho essa tabela da esquerda, ela está aqui na íntegra, todas as linhas e todas as colunas, mas eu crio uma coluna nova que veio da nossa tabela da direita, que tem as informações pertinentes à relação entre as colunas de ID de cada uma dessas tabelas, tá? O melhor para você fazer aqui é pausar o vídeo e veja na prática o que aconteceu aqui. Eu acho que está bem visual essa imagem, foi gerada pela Microsoft, mas a gente pode também agora ver na prática isso. Então, eu vou mostrar para vocês as duas tabelas que eu criei. E como exercício aqui, eu gostaria que você pausasse o vídeo, olhasse para essas duas tabelas aqui e tente descobrir, então, o que vai sair quando a gente aplicar a junção externa esquerda nelas. Então, a de cima vai ser a tabela esquerda, tá? O comando para a gente fazer isso está selecionado aqui, é o left outer join. Esses comandos aqui você não precisa decorar, tá? Você acha eles tranquilamente na internet. Mas o que você tem que ter mais em mente é o resultado final, que é o que sai aqui. Então perceba que a nossa a nossa tabela da esquerda, que é a tabela numérica, ela está aqui na íntegra. Porém, a nossa tabela da direita, que é a tabela de letras, a gente perdeu uma linha, porque justamente ela não tinha essa chave 3C. A chave aqui era 4D. A chave 4D não foi reaproveitada e como ela não tem 3C, ele colocou uma linha em branco aqui. Então, esse é o resultado da junção. A gente pode fazer também o contrário, que é a junção externa esquerda, ou right inclusive em inglês. Novamente, eu sugiro que você pause o vídeo e tente digerir o que está acontecendo aqui. Mas de forma resumida agora, a nossa tabela de referência é a da direita, então eu vou ter na íntegra toda a informação que eu tenho aqui, adicionando as colunas e as informações que eu tenho da outra tabela agora. Vamos ver na prática de novo. Eu vou chamar as nossas mesmas tabelas de referência. Então aqui está a tabela 1 de números e aqui está a tabela B de letras. A tabela de cima é a da esquerda, de baixo é a da direita. Eu queria que você olhasse para elas e tentasse descobrir o que vai sair quando a gente fizer a junção externa direita, antes de a gente rodar o código aqui na sequência. Pause o vídeo se necessário. Sem mais delongas aqui, vamos rodar o código. Como vocês podem ver, a única diferença aqui é o right outer join. E aqui sai o resultado. Agora a gente tem a nossa tabela da direita de forma integral aqui. A coluna C também apareceu. Mas a gente perdeu uma linha da nossa tabela da esquerda numérica. Justamente por não ter, dessa vez, a tabela da esquerda não tem a chave 4D. E a tabela da esquerda tinha a chave 3C, que não tem na nossa tabela âncora, então ela foi eliminada. Esses aqui eu diria que são os mais complexos, mas agora a gente pode ver até alguns mais triviais para você entender também como funciona, que é a junção externa completa, ou full outer join, full outer inclusive, desculpa, em inglês. O resultado final é simplesmente a junção de todas as informações de todas as tabelas envolvidas. Novamente eu convido você a pausar o vídeo e tentar digerir essa imagem aqui. Eu acho que seria o ideal. Mas a gente pode também seguir no exemplo
padrão que a gente vem seguindo. Eu vou abrir a tabela 1, que vai ser a tabela da direita, a tabela da esquerda, desculpa, e a tabela B, que é a tabela da direita. E agora, convido você a fazer o exercício de tentar visualizar qual é a tabela resultante da junção externa completa dessas duas aqui. O código para rodar ela está aqui, é o full order join. Novamente eu reforço que não há uma necessidade de decorar isso aqui, porque ele é um código bem padronizado. Mas o resultado final você vê aqui. Então eu tenho todas as informações, todas as tabelas agregadas em uma nova tabela unificada. Tenho todas as colunas e eu tenho todas as linhas envolvidas. Naturalmente, algumas informações elas ficam em branco, certo? Porque elas são os gaps entre as duas, mas a linha está ali, vamos dizer assim. Perfeito. E a última junção que a gente tem é o inner join, onde eu vou criar uma tabela nova apenas com as informações em comum entre elas. Pause o vídeo se necessário. Eu recomendo que você consiga entender aqui, vendo esse exemplo, o que está acontecendo. E, como de praxe, tente refletir o que vai sair quando a gente fizer o inner join, a junção interna, com essas nossas duas tabelas aqui, a tabela 1 e a tabela B. O código para rodar esse aqui, também bastante trivial. Você acha ele na internet de forma muito fácil, tá? O comando é o inner join e o resultado é esse aqui. A gente tem apenas as duas linhas com as chaves 1A e 2B, que são em comum entre as duas, e a gente tem todas as colunas então em comum entre elas, atreladas. Muito bom, pessoal. A gente então termina a parte 2 do curso. Esses são os principais comandos. Eles, apesar de serem introdutórios, se você conseguir dominar eles, você já vai ter um poder de fogo bastante significativo para fazer diversas funções com SQL. E a gente vai tentar ver na prática agora alguns casos com bancos de dados um pouco mais completos, maiores, para que a gente consiga ver isso funcionando na prática, mais próximo com o que a gente vê no mundo real. O legal desse ambiente é que a gente não precisa baixar nenhum banco de dados ou nenhum dataset para rodar o SQL nele. O Databricks ele tem datasets dentro do próprio servidor deles e a gente pode acessar esses datasets como exemplo. Eu trouxe esses códigos aqui para mostrar como você pode acessar eles, mas de forma resumida eu selecionei um dataset chamado Computers. Eu vou abrir aqui uma amostra desse dataset e basicamente ele traz em cada uma das suas linhas um computador e o respectivo preço. Então eu tenho um computador, as especificações do computador, como a memória RAM, o HD, velocidade, tamanho da tela, e eu tenho um preço. Eu vou pegar esse dataset, que é originalmente um CSV lá no servidor do Databricks, e vou abrir ele como uma tabela chamada Computers. Então, esse é o código para fazer isso. Basicamente o que eu estou fazendo é que agora eu vou ter uma tabela chamada Computers com todos os dados desse dataset. Então eu consegui rodar, tá ok. Vamos dar uma olhadinha nela. Percebam aqui eu estou fazendo Select All, apenas para a gente ver o que acontece quando eu tento selecionar todos os dados de um banco de dados maior. Então perceba que eu não consegui abrir tudo. O Databricks aqui ele abriu apenas as 1000 primeiras linhas, apenas entre aspas, né? Isso já é significativo aqui para ver no olho. Mas essa é a cara geral desse banco de dados aqui, desse dataset aqui. Então eu tenho um ID único aqui, C0 para cada computador, um preço, e aí as especificações desse computador na sequência. Vamos tentar tirar alguns insights disso então. O primeiro deles é: quantos computadores diferentes estão havendo? Uma forma bem simples de fazer isso é simplesmente contar os valores distintos
da nossa coluna de ID. Então a coluna C0 é essa. Eu aplico o distinto aqui porque bancos de dados de verdade têm erros, pessoal. E em muitos casos eu tenho linhas repetidas. Então, para essas linhas não atrapalharem, eu garanto que eu estou contando apenas as distintas. Então eu vejo que esse dataset tem 6.200 linhas, o que não é um valor muito grande, tá? Como eu falei, os datasets que vocês geralmente se lidam com SQL em grandes empresas têm milhões de linhas. Então essa é a prática 1, bastante simples, e a gente vai tentar aumentar um pouquinho mais o nível a partir de agora. Então, outra pergunta que eu gostaria de tirar desse dataset. Qual é o computador mais barato com monitor de 15 polegadas? Para responder isso, eu vou usar a cláusula where para eu filtrar apenas os que têm 15 polegadas, né, que tem ali valores de tela da coluna screen igual a 15. Eu vou ordenar pela coluna price de forma ascendente, ou seja, do mais barato para o mais caro. E eu uso aqui essa cláusula limit para mostrar apenas uma linha. Então, o que eu estou fazendo aqui é trazendo apenas a linha que responde essa pergunta. É esse computador aqui, o computador 4320, preço de 1.088, tela de 15 polegadas. Se eu tirar o limit, ele simplesmente vai mostrar a nossa tabela inteira, só que ela vem ordenada do jeito certo. Então eu vou saber que o primeiro computador que aparecer aqui é o que eu quero. Mas quando eu coloco o limit, eu apenas restringo o número de linhas que vão sair. Próxima prática aqui. Qual é o preço médio dos computadores com HD maior que 60 para cada configuração de memória RAM? Então agora eu também já tenho um problema mais cabeludo que necessita usar o comando group by. O que eu estou fazendo então é selecionando a coluna RAM, eu estou calculando a média do preço, porque essa é a minha regra de achatamento, né? Eu quero calcular a média dessa coluna. E aqui esse S é apenas um jeito para eu nomear essa coluna resultante. Ao invés de aparecer na coluna ali round, AVG, price, ele vai mostrar apenas esse número aqui. E por fim também, eu tenho que selecionar apenas os valores mínimos da nossa coluna de HD, porque ele vai ser o meu filtro, certo? Então, eu estou agrupando pela coluna RAM e eu uso o having para selecionar apenas as linhas que tenham o valor mínimo de HD maior do que 60. Então, vamos ver na prática. E aqui estão eles. Então, dos computadores com 16 GB de RAM, o preço médio é esse aqui, 2.000, quase 2.800. E o HD mínimo que tem é de 245. Eu não tenho unidade aqui nesse dataset, então pode ser megabytes se for um dataset muito antigo. Mas, como vocês podem ver, eu já tenho aqui agora também um insight muito relevante, muito específico, que é o que geralmente se busca desses grandes datasets. Prática número 4. Quantos tipos de configuração diferentes estão havendo? Então, as configurações diferentes são a junção entre os valores de velocidade, do HD, da memória RAM, da tela e se tem ou não CD. E o que eu estou fazendo aqui é basicamente concatenando os valores dessas colunas aqui. Então ele gera um texto, ele junta tudo, e aí eu estou calculando os valores distintos de cada um deles. Vamos ver só na prática como é esse concat.
só para você entender o que está acontecendo aqui. Então é isso aqui, ó. Eu tinha antes essas colunas aqui e eu estou transformando elas em um texto, que é a junção de todas elas. Agora eu vou até tirar o concat para você ver o que era antes. Se eu selecionar tudo, eu tinha essas colunas diferentes, certo? Aí eu adiciono o concat e eu vou ter uma coluna só, que meio que juntou elas num texto. E aí eu conto quais são os textos distintos aqui nessa coluna. E o resultado é esse aqui, 775. Então eu tenho 775 configurações diferentes à venda. Bom, pessoal, e para a última prática, a gente vai para um exemplo mais avançado. E a ideia aqui não é que você saiba sair fazendo ele, já que... Nossa, não era para ser hoje. Tá, vamos lá para baixo. Bom, pessoal, para finalizar o nosso curso, a gente vai para uma prática um pouco mais avançada agora. A ideia não é que você saia daqui sabendo fazer ela, já que esse é um exemplo intermediário para avançado, mas a ideia é que você consiga entender o potencial que essa linguagem de programação tem a oferecer e que isso sirva como um incentivo para você continuar aprendendo. Então a pergunta que eu quero responder é: qual seria o 256º computador premium mais caro com mais de 4 GB de RAM? Então vamos lá, vamos ver de novo a nossa tabela Computers. Eu tenho aqui computadores que não são premium e eu tenho computadores com menos de 4 GB de RAM. Então eu não posso simplesmente ordenar isso aqui com base no price, porque esse ranqueamento ele não vai estar condizente, certo? Eu vou precisar primeiro eliminar as linhas, os computadores que não se enquadram nessas especificações aqui de 4 GB de RAM e ser premium. Então esse é o primeiro passo, mais natural. Eu vou usar o where para eu começar a ver a cara então dos dados que eu realmente tenho que ranquear. Então aqui estão eles, eu tenho agora uma tabela filtrada, mas ainda assim eu não consigo de forma trivial ir lá e pegar o número 256. Eu não tenho uma referência muito clara. Eu poderia até tentar ordenar aqui por price e tentar ir na mão até o número 256, mas isso é naturalmente bastante amador para o engenheiro de dados fazer. E bastante ineficiente. Imagina se fosse aí o número 106 mil, por exemplo, você não ia conseguir contar 106 mil vezes até chegar lá. E para a gente então extrair isso, a gente vai usar um comando aqui chamado with, que ele permite que eu crie uma espécie de subtabela para ser usada como referência para eu rodar uma query. Então, no caso, o que eu estou fazendo aqui é rodando exatamente o código que gerou essa tabela aqui em cima, que é esse aqui que gerou os filtros. E eu estou chamando essa tabela aqui agora de Computers Premium 4 GB. Então é uma subtabela que tem esse nome. E eu posso então agora rodar uma outra query referenciando não a tabela Computers, mas a subtabela Computers Premium 4 GB. O que eu estou fazendo aqui é criando uma nova coluna chamada rank, e eu estou usando essa função chamada denseRank para justamente ranquear as linhas com base no valor decrescente, do maior para o menor,
da coluna price. Então vamos ver aqui o que dá. O que ele está fazendo então é gerar uma tabela idêntica a essa aqui de cima, que foi usada apenas aplicando o filtro, mas ela vem ordenada com base no valor de pricing, né? E eu tenho ainda uma nova coluna chamada rank, que está me ranqueando. Então, os computadores mais caros eu tenho aqui como número 1. Eu tenho 3 porque os 3 têm o mesmo preço. Mas agora eu preciso tirar o número 256, né? E para isso, então, eu uso o if de novo, mas com duas camadas, vamos dizer assim. Então, a primeira que a gente já fez, eu simplesmente peguei a tabela Computers, criei uma subtabela, onde eu eliminei tudo que não tenha memória RAM maior que 4, que não seja premium. Aí agora eu crio uma outra tabela provisória, que seria essa aqui de cima, né? Só que eu estou chamando ela de ranqueamento. Então, eu criei essa tabela aqui em cima, mas ao invés de ela ser o meu resultado final, eu digo não, essa agora é uma outra subtabela chamada ranqueamento, que é então a que eu vou usar como referência para filtrar, para aplicar um where, para pegar apenas as linhas que tenham o rank, a coluna rank igual a 256, que são esses dois aqui. Então aqui a gente tem um exemplo de uma query mais avançada e, como vocês podem ver, bastante poderoso para extrair funções bastante específicas, insights bastante específicos, e isso aqui tem muito valor quando são bancos de dados maiores. E a ideia desse último exemplo, então, é mais que você entenda o poder que essa linguagem de programação tem. E assim, pessoal, a gente termina então esse curso introdutório. Naturalmente, ele é só o começo da sua jornada e convido vocês a baixarem esse notebook para conseguirem interagir um pouco com esses códigos que vocês viram aqui. Caso vocês queiram tirar a certificação, também vocês podem conferir abaixo mais informações sobre o formulário que vocês têm que preencher, respondendo algumas perguntas sobre esses conteúdos. E convidamos a deixar nos comentários as suas dúvidas e sugestões para a gente continuar melhorando as próximas edições da Semana de Dados. Muito obrigado e vemos vocês em outros cursos. Até lá!